Graça e paz. Hoje eu gostaria de entregar para vocês uma palavra de conhecimento. A Bíblia já nos orienta que o povo de Deus perece, porque lhe falta esse conhecimento. Uma das preocupações da minha vida e do Ministério Guerreiros da Luz tem sido justamente entregar ao povo um alimento de qualidade, um conhecimento que venha remeter àquele que recebe poder, autoridade e, acima de tudo, promover a verdadeira paz. E você só vai ter paz quando você entende, quando você compreende algumas coisas. Sabe que uma das principais preocupações de um exército, num confronto militar, evidente que, embora você tenha todo um aparato à sua volta, você tenha tanques, você tenha armas de última geração, aviões sofisticados, a preocupação maior de um exército é com a comida do soldado. Porque o exército é feito de pessoas, e o soldado precisa do alimento para combater. Então, se chegar uma comida ruim para o soldado, ele passa mal no campo de batalha. Se por acaso não chegar a comida, ele também não vai combater o bom combate. E muitas vezes nós temos observado que o exército de Deus está sendo alimentado com farinha. Nós temos que entregar um alimento consistente. Essa tem sido uma preocupação da minha vida, uma preocupação do Ministério Guerreiros da Luz em ministrar nos nossos cultos, temas que muitas vezes são proibidos nos altares, temas que muitas vezes evitam de ser colocados a fim de não criar grandes polêmicas. Nós pensamos justamente o contrário, Nós temos que trazer à luz temas que vão trazer conhecimento em profundidade. Então a gente já falou sobre os Néfilins, já falamos sobre redenção universal, um tema extremamente polêmico, mas muito interessante em termos de conhecimento, muito interessante. Já falamos sobre dízimos, graça ou lei. Já falamos sobre direitos e deveres das ovelhas. Muitas vezes a ovelha, você deve ter recebido muitas vezes a pregação falando sobre os seus deveres. Você tem o dever de ofertar, é o dízimo, é o trízimo, e participar da reunião e fazer isso, fazer aquilo, mas você tem direitos também. E muitas vezes esses direitos são omitidos. Nós falamos muito claramente a respeito desses direitos também. Desmembramos também já nos nossos cultos a respeito de cura e libertação com esteio bíblico. Procuramos também trazer ao nosso culto, nos cultos, uma mensagem a respeito de batalha espiritual. Falamos, desmembramos uma ocasião, o Salmo 91, inclusive está postado no nosso site ali na Palavra do Missionário, onde nós aprendemos quais são as esferas da maldade. A ideia que a gente tem muitas vezes é que toda maldade é oriunda do diabo, mas nem sempre é assim, Tem outros elementos da maldade que são causas naturais, outras vezes a causa da própria ganância humana, da contaminação humana, e existem várias esferas. Então hoje eu quero trazer para você aí um tijolinho a mais, no seu conhecimento, que venha trazer edificação para a sua vida. Quero lembrar que todas as vezes que a Bíblia fala, que como é uma palavra sumariada, eu não vou fazer como eu faria no estudo, abrir a Bíblia, ler todos os textos, os versículos, eu quero apenas passar para você um conceito. Então, todas as vezes que você observar na Bíblia, tudo referente a céu, céu, céu dos céus, o céu é meu trono, a terra é a estrada dos meus pés, tudo que remete a céu é algo bom, é algo positivo, é algo legal. E tudo que remete a que não é céu, abismo, poço, profundeza, Hades, tudo isso é algo que não é bom. Então tem coisas boas e coisas não tão boas. E um dos temas que muito polêmicos, gera muita dúvida, suscita muita dúvida no povo de Deus, é a questão de que Saul ele vai invocar o profeta Samuel através ali consultando uma feiticeira, uma bruxa, uma necromante. Ele vai consultar. E aparentemente a ideia que nós temos é que realmente ele teve um encontro ali com o profeta Samuel, que já estava morto, e recebe até uma direção do que fazer. Isso muitas vezes tem trazido dúvida no meio de muitos irmãos. Eu recebo muitos e-mails por dia, e essa tem sido uma dúvida muito pontuada, muito permanente. Então eu quero trazer aí um esclarecimento a esse tipo de coisa. E muito importante você entender o contexto. Quando a gente pega um texto fora de contexto, dá nó. Que nem a gente pega a palavra, por exemplo, certa vez Jesus está passando e ele chama um rapaz para ser seguidor dele, para ser discípulo. E o rapaz fala, espera eu sepultar o meu pai primeiro. Jesus diz, não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, vem agora. Aí você vai parar para pensar, poxa, não podia esperar o enterro do pai? Mas tem que entender o contexto. Na época, não era que o enterro estava acontecendo naquele momento. Era obrigação do filho cuidar dos seus pais até que eles morressem. Aquilo ali podia levar 10 anos, podia levar 5 anos, podia levar 30 anos. Então Jesus deixou muito claro, vem agora, esse é o tempo.
Então você tem que entender o contexto da situação. Um outro exemplo, né, um tema, a gente usa muito isso, às vezes até como jargão, né? Ah, tu e tua casa serão salvos. Essa foi uma palavra rema para o carcereiro, foi uma palavra rema para aquele carcereiro, né? Só que você não pode fazer disso uma regra. Ali foi rema. Rema e regra são coisas diferentes. Então, se o próprio Jesus chegou a dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 36, ele chega a citar que os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? Irmão contra irmão, pai contra filho, nora contra sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares, lembrando que o próprio Jesus tinha irmãos que não acreditavam nele. Então, aí nós depreendemos, né, que isso não é uma regra, foi rema. Foi rema. Então é importante entender o contexto. A serpente de bronze foi adorada no deserto, que coisa! Deus não condena a adoração à serpente. Fazia uma alusão a Jesus, que foi também elevado ali no madeiro e morreu pelos nossos pecados, vence a serpente, aquele da filho da promessa de Gênesis 3,15, que nascido de mulher pisará a cabeça da serpente. Então, aquele contexto da época, quando elevam a serpente para livrar o povo das picadas das cobras ali no deserto, lembrando que esse povo veio de um cativeiro no Egito, né? Mais de 400 anos de escravidão. Então eles estavam aculturados pela linha egípcia de pensar, eles acreditavam que as cobras tinham propriedades mágicas, eram sagradas. Então aquilo foi uma permissão de Deus para trazer cura para aquele povo dentro do contexto que eles viviam naquela época. Tanto é que a serpente ela é destruída posteriormente pelo rei Ezequias. Ezequias destrói a serpente quando ela passa a se tornar um objeto de adoração. Era apenas para ser um símbolo e não um objeto para ser adorado. Um símbolo como a arca, como os querubins, são símbolos, mas não objetos de adoração. E aqui então voltando, o que acontece? O profeta Samuel vai ungir Saul. Ele unge Saul no 1 Samuel, capítulo 10, o profeta vai impõe as mãos e unge a Saul para ser rei. No capítulo 16, no capítulo 10 ele é ungido, no capítulo 16, Deus tira a mão dele. Tira a mão de Saul, porque a Saul agiu neciamente, com relaxo, com desleixo, né? Lembra aí de Jeremias 48:10, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, relaxadamente. Então tirou a mão. Então a gente às vezes acha, puxa, eu fui ungido, olha só, eu recebi uma unção especial, e deixa aquele orgulho entrar no coração. Tem que haver uma manutenção dessa unção, com uma vida de santidade, com oração, com intercessão, com zelo com a palavra. Quando você se desvia desse prumo, você perde. Foi o que aconteceu com Saul. Ele perdeu a bênção, né? Ele perdeu a unção, ele perdeu o poder e mais ainda, ele perdeu a vida, né? Perdeu a vida. E o que acontece? Aí Saul se desvia, né? E de repente, nesse contexto todo, Samuel acaba morrendo. E aí Saul, preocupado, o cerco dos filisteus está cercando a ele, e ele, no desespero, ele vai consultar uma feiticeira. Aqui é uma feiticeira, a Bíblia relata isso, 1 Samuel capítulo 28, é uma feiticeira. Diferente do contexto, importante entender o contexto. Tem o dito popular, né? Fala, os 3 reis magos estiveram lá no nascimento de Jesus e presentearam ele com ouro, incenso e mirra. Não eram 3 e nem eram reis. Isso não está escrito na Bíblia. Está escrito sim que eram magos. E a inferência é que eram 3 porque ele recebeu 3 presentes. Mas é uma inferência, não há um relato claro a esse respeito. O que há claro aí é que eram magos, mas mago no contexto de sábios. Nesse contexto aqui de 1 Samuel capítulo 28, a própria narrativa diz que aquela mulher era uma feiticeira. Ora, se Deus condena a que você busque consulta aos mortos, Saul já estava fazendo uma bobagem, já estava fazendo algo que Deus condena. Lembrando que Jesus também nos ensina, através de uma passagem bíblica, que fala sobre o rico e o Lázaro, né? Então havia um homem muito rico e Lázaro era um mendigo. Os dois então morrem, né? E quando ele está lá, o rico, né, ele vê ali, ele acaba podendo perceber, ver ali Lázaro, o mendigo lá desfrutando dos céus. E ele está num local de muito sofrimento. E ele pede, olha, permita que ele venha pelo menos molhar os meus lábios. E aí é dito para ele, olha, não tem como, não há passagem daqui, é um abismo entre vocês. Então não há passagem entre o céu e o inferno, né? Eles não podem se comunicar ali, há um abismo entre eles. E ainda ele fala, então permita que eu volte para avisar os meus familiares. E é dito o que para ele? Não, eles têm a Moisés e aos profetas. Então existe já, deixa muito claro nessa palavra do rico e Lázaro,
de que já havia ali, os profetas estão aqui para dar ensinamento ao povo, não há comunicação. Essa passagem bíblica deixa muito clara, através desse ensinamento de Jesus, que não há comunicação entre os mortos, não vêm para cá. Mesmo porque quando Lázaro é levado, quem levou ele? Os anjos vieram levar. Não é o parente que morreu. A gente tem aquela ideia, quando eu morrer, vem o meu pai, vem a minha avó. Não, vem os anjos se buscar. Você é filho de Deus, né? E aí o que acontece? Então essa passagem deixa isso muito claro. Aí vamos voltar agora para Samuel. Então não há passagem, deixa muito claro, não existe essa passagem, essa comunicação. Deus condena a consulta de feiticeiros, Saul consulta a feiticeira. E de repente ela pega e invoca ali a Samuel. E ela diz para Saul, quem é que eu vou convidar para subir? Quem que você quer que eu faça subir? E quando aparece Samuel, no versículo 11... Saul, então, é dito ali, o Samuel vem, por que você me fez subir? Subir, se está subindo, ele está numa camada inferior, ele veio de baixo para cima. E nós vimos anteriormente, quem está abaixo? Hades, inferno, abismo, profundeza, é algo que não é bom. Por que subir? Né? É uma coisa estranha. E depois Saul não vê Samuel, ele não está vendo o profeta, ele está se pautando, se norteando por uma referência que a feiticeira está dando para ele. Estou vendo um homem aqui, está com uma capa, então é o profeta. E ele pensou, a Bíblia diz, pensando Saul que era Samuel. Em outras interpretações vamos encontrar pensando, entendendo Saul que era Samuel. Aí sim ele vai fazer uma pergunta. Ele, o que eu faço? O que eu faço? A situação tá feia para o meu lado. Ele diz, não tem mais jeito o que fazer. Amanhã você e os seus filhos estarão comigo. Estarão com ele aonde? No inferno ali, porque aquilo ali era um demônio, não era um profeta. Subiu, alguma coisa está dizendo. Vimos que céu é bom, abaixo ali não é bom. Subiu, Saul está consultando uma feiticeira, fazendo algo, e ele fala, Deus não fala comigo, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelo... Era muito comum essa consulta na época, Urim e Tumim, é um outro assunto que seria, talvez até desenvolver aqui com mais tempo. Mas hoje nós temos o Espírito Santo para trazer esse discernimento. Você não precisa mais desses meios de adivinhação que era utilizado pelos hebreus antigamente, onde eles acreditavam que havia uma inferência de Deus ali, um poder de Deus que auxiliava naquele processo de finalização da adivinhação. Enfim, Deus não falava com ele, porque Deus havia rejeitado. A Bíblia diz que Deus havia rejeitado Saul. Quando o profeta Samuel ainda era vivo, ele foi ungir a Davi, Deus fala com o profeta, até quando você vai ter pena de Saul? Eu o rejeitei. Eu rejeitei. Então ele foi rejeitado por Deus, o profeta subiu, ele pensa que é o profeta, não é uma afirmação de que é o profeta, e ele fala, amanhã você vai estar comigo aonde? Vai estar no céu? Se Deus rejeitou, mas será que ele perdeu a salvação? Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero deixar algo para você pensar. Não há nenhum relato na Bíblia que mostre que Saul se arrependeu. Diferente de Salomão. Salomão caiu também, se inclinou a Astarote, mas ele mostra um arrependimento quando escreve Eclesiastes. A gente vê uma nova narrativa ali de Salomão. Davi também caiu, ele se arrepende, Deus restaura. O rei Ezequias errou, mas ele pede perdão, ele se arrepende. Então toda vez que há um quebrantamento, o filho pródigo, ele saiu, fez um monte de bobagem, mas ele volta, ele pede perdão, ele é recebido com uma festa nos céus. Ele recebe ali um anel de honra, de autoridade, feita uma celebração ali para ele, porque ele voltou. Então quando há o quebrantamento, quando há o arrependimento, é evidente que Deus abençoa, te recebe de braços abertos. Mas quando não há esse arrependimento, há uma consequência bastante desastrosa, Era o que estava acontecendo com Saul. Então, nesse caso, para ficar muito claro para você, não era o espírito do profeta, era uma entidade demoníaca que estava utilizando ali aquele veículo, o veículo de feitiçaria, para enganar Saul, que por sua vez já estava afastado de Deus. Então ele não tinha discernimento, ele não sabia avaliar se aquilo era de Deus ou que não era de Deus. O fato é que o demônio acerta ali, realmente Saul vai perder a vida. Por que ele acertou? Ora, quando você vê nuvens negras, você não sabe que vai chover, Então o demônio viu, as entidades viram que as coisas estavam indo por um caminho que ia culminar na derrota plena de Saul, porque foi dado ali uma legalidade. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês como uma semente a mais, E convidados para vocês virem participar dos nossos cultos ali do Ministério Guerreiros da Luz. Entre no nosso site www.danielmastral.com.br
né? Visite o nosso site, ore ali pela nossa agenda. Esse ano 2012 eu tenho muita coisa para agradecer a Deus. Fechamos um contrato com a BV Filmes, vai relançar, melhor dizendo, os nossos DVDs, todos os seminários, né? Com dublagem, com uma qualidade muito boa em Blu-ray. Os nossos livros também estão sendo relançados pela BV Books, né, também com uma qualidade muito boa, uma distribuição maior, possibilidades de tradução, talvez até mesmo virar filme, quem sabe, está nas mãos de Deus. E o nosso novo livro, Quilaim, também vai ser lançado pela BV. Então estamos aguardando aí esse ano 2012 com muita expectativa. Alguns dizem que o ano vai acabar, o mundo vai acabar. O ano acaba, né? Mas o mundo, acho que ainda não. Mas estão dizendo que o mundo vai acabar. Outros dizem que algumas coisas ruins vão acontecer, mas aquele que está no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão te seguir, meu irmão. Por onde quer que você vá, a bênção do Senhor vai te seguir, vai te acompanhar por qualquer lugar que você esteja. Lembre de estar orando por nós, pelo Daniel, pela nossa equipe, que Deus continue conservando em nós um coração humilde e que a gente possa continuar recolhendo esses feridos no campo de batalha, né? Hoje o pessoal que está vindo aos nossos cultos são pessoas machucadas, feridas, mas não desista da igreja, porque Jesus não desiste de você. Jesus, ele morreu pela tua vida. O mínimo que nós podemos fazer é viver por ele, né? Que Deus nos abençoe.